Damos início ao programa. É um programa que, enfim, vai comentar muito sobre a questão Zambelli. Nós vamos precisar falar porque tem um jogo rolando, né? É o jogo, esse duelo, esse suposto duelo, porque há exageros retóricos de um lado e há exageros jurídicos de outro. Eu acho que eu queria começar o programa desta maneira, né? De um lado, o exagero retórico. O Eduardo Bolsonaro é o único estrategista político que ele fica rodando o mundo falando o que vai fazer. Xandão, prepare-se para perder suas contas bancárias, prepare-se para perder o seu passaporte. Ele fica anunciando, né? E em geral, né, de acordo com, vamos dizer, o ditado popular, cão que ladra... Não morde? Não morde, cão que ladra não morde, né? Então, assim, quem muito fala, né, termina mudo. Então, eu tô vendo só papo furado do Eduardo e eu tô vendo a ação do Xandão. E isso é problemático, porque é óbvio que é bravata, é óbvio que tem uma parte importante de papo furado do Eduardo, não que não venha alguma coisa do governo americano. Eu acho que o governo americano, ele vem adotando essa linha e ele tem os aliados dele. Eu já expliquei como é que funciona a nova política externa trumpista, né? Ou seja, se você é um aliado submisso ao Trump, ele vai fazer algo por você e você precisa fazer muito por ele. Caso contrário, você pode ser traído por ele a qualquer momento, né? Basta ver o que os ucranianos estão fazendo, ou sofrendo, ou mesmo dinamarqueses, panamenhos e canadenses, né? Todos aliados históricos dos Estados Unidos da América, né? Então tem uma nova política externa que até agora eu não enxergo como boa. Eu vou fazer até um teste com vocês, tá? Pra começar o programa, porque isso aqui é interessante. Diga o seguinte, coloque nos comentários, você aprova o novo governo Trump, sim ou não? Eu digo isso porque a gente começou o ano com um governo cheio de novidades, né? Assim, nós fomos, e eu posso falar com toda tranquilidade, nós fomos os maiores produtores de conteúdo sobre essa direita americana que chegou no poder. Mas assim, muito antes de todo mundo, eu posso falar com toda tranquilidade, muito antes. Então entrou o governo, falei, tem algo novo vindo aí. Tem uma direita tech, eu vi o Orlando falando bastante sobre um prometeísmo tecnológico que tá rolando ali, né? Uma galera com, enfim, essa energia da inovação, da descoberta do conhecimento, do ofertar o conhecimento pro mundo e tal. Mas o governo tá... A aplicação disso, dá pra falar já nesses, sei lá, 2 meses, está um pouco rude. Eu acho que a rudeza é uma característica desse governo Trump. E eu não posso dizer até agora que tá um sucesso, né? Eu não sei se perder boa parte da confiança que a nação americana angariou através de uma política de soft power e uma determinada lógica internacional que eles tinham, vamos dizer, a melhor estratégia do mundo e eles só estão levando ela à frente. Então, né, o Adriano Maia falou, verdade, se fosse americano, sim, não sei. Eu tô falando aqui em termos gerais, não só para o nosso interesse como brasileiro, mas como alguém que tá tentando analisar internacionalmente qual a imagem que ele tem, né? Enfim, né, eu acho que o que acontece, que eu acho que a gente precisa ter em mente aí sobre isso, a direita americana vai olhar para o Brasil, ou melhor, o governo Trump vai olhar para o Brasil conforme isso seja conveniente para eles. Se isso for conveniente em algum momento, e se o dano não for alto, e se eles tiverem algo muito grande a ganhar, eles farão. Se eles não tiverem, eles simplesmente não vão fazer. Mas o Eduardo Bolsonaro vai ficar anunciando. Do outro lado, o que nós temos? Nós temos um Alexandre de Moraes que pouco fala, você não vê entrevistas dele, você não vê declarações, mas ele muito faz. E aí a gente poderia falar, um homem que pouco fala e muito faz é um homem bom. Mas não dá pra dizer sequer que as ações do Alexandre de Moraes vêm sendo ações inteligentes, tá? Eu digo isso porque houve agora uma captura de um desses caras que tava aprontando, algum desses bolsonaristas foi preso agora, teve uma mulher que foi condenada, que pichou com batom uma estátua, foi condenada a 14 anos de prisão. Eu volto a colocar, são 14 anos de prisão pra uma mulher que, olha só, eu vou tentar analisar com alguma frieza aqui. Ela queria um golpe de Estado? Certo que sim. Ela era uma maluca? Tava certo sim. Ela achava que aquilo iria redundar, aquele ato todo, vamos dizer, uma possível intervenção militar que nos salvaria do comunismo? Certo que sim. Dito isso, né, ela manchou uma estátua com batom, né, naquele ato, no vandalismo dela, com uma intenção golpista, e ela foi condenada a 14 anos de cadeia. Eu não acho que num país que um bandido sequer é preso, que um assassino sequer é preso, prender ela por 14 anos, eu não acho que é razoável. E eu não tenho nenhuma simpatia por ela. Eu volto a colocar, eu acho que ela estava ali defendendo um golpe de Estado, sim, tá? Eu já vi até pessoas nossas, veja, não tem muito veja bem. Aquela mulher, ela queria um golpe de Estado. Mas ela foi engambelada? Foi. Ela sofreu lavagem cerebral? Certo que sim. Mas 14 anos, isso é desproporcional com a legislação brasileira, e mais, isso é desproporcional com o entendimento geral desse STF maldito, que é um entendimento meio que leniente, muito leniente com a bandidagem. Teve uma declaração recente, foi do Lewandowski, me corrija, não sei se foi o Lewandowski Barroso, que não é STF, mas é um ex-STF, agora ministro da Justiça, que diz o seguinte, não é culpa da Justiça, a polícia prende mal e nós soltamos. A polícia prende mal e nós soltamos. A polícia faz um trabalho que é quase maluco, que é quase uma insanidade, que assim, você vai levar o cara detido pra delegacia sabendo que de nada vai adiantar, porque ele vai voltar solto. Assim, a polícia, a gente gasta dinheiro com a polícia hoje, coitada da polícia. Inutilmente que o policial vai, se coloca
numa posição de risco, prende um bandido, leva ele detido e sabe que ele vai sair. Aí vem um cara, não, é que a polícia prende mal e nós, né, nós da justiça, nós homens prontos, e aí tem um discurso elitista da parte dele, nós temos que soltar, nós temos que cuidar das garantias lá do preso, né, o que é um absurdo, isso é, vamos dizer, sintomático do distanciamento total completo da realidade por parte desse ministro supremo, né, o Denis Lima botou, sujeito vive em outro mundo, ele vive em outro mundo, é um sujeito que tá completamente fora da realidade, então, eu não tenho muito a colocar aí, né, o entendimento geral do STF é um entendimento que não é nem um pouco punitivista, mas para os malucos e malucas que foram mobilizados e enganados pelo bolsonarismo a ir pra frente de quartel, vocês que me desculpem, mas tá cruzando linha. E eu acho que todo mundo vai concordar aqui que o Alexandre de Moraes exagera. E aí, ao exagerar, ele comete injustiças. Ao exagerar, ele mostra uma sanha punitivista completamente, vamos dizer, desmedida quando comparada com a lógica do STF, e ele mostra também como o sistema se comporta, tá? Com aquilo que ele considera um crime real. Porque, veja só, uma coisa é o crime que tá inscrito na lei, né? Ah, isso aqui é crime, isso aqui tá no Código Penal. Beleza. Outra coisa é o que o sistema acha perigoso. Vocês entenderam a diferença que eu tô fazendo? Uma coisa é o tipo penal. A outra coisa é, isto aqui é perigoso pro sistema? Um exemplo, a Lava Jato era perigosa pro sistema. Portanto, a Lava Jato precisava ser criminalizada. Aquele ato que aconteceu, que é um ato que tinha teor golpista sim, e é um ato que atentava é feio, mas enfim, que atentava contra o Estado Democrático de Direito, para eles é muito mais grave do que a existência, por exemplo, de uma facção criminosa que tortura e mata, Comando Vermelho, PCC, etc. É muito mais grave. Então, as punições que estão acontecendo, que são punições meio arbitrárias, sejamos bem claros, são punições que atendem, na verdade, à visão de mundo de quem detém o poder, sendo um burocrata. Os burocratas que detêm o poder, eles expressam ali a visão de mundo deles. Esses despachos, eles mostram para as pessoas o que é prioridade ou não. Entenderam o que eu quero dizer? Como ele é um despacho que parte, vamos dizer, de um inquérito que é um tanto quanto exótico, ele parte de um sistema né, que não tem o duplo grau de jurisdição, não tem amplo direito de defesa, é tudo exótico. E aí ele tem essa liberdade para trazer vamos dizer, um julgado dessa natureza, com uma punição dessa natureza, que me desculpem os defensores ali do STF, que vocês me desculpem, isso não faz sentido, o cidadão comum olha e não faz sentido. Então eu quero começar aqui fazendo esse paralelo. De um lado, alguém que muito fala e nada faz, o bolsonarismo. Eles vivem de falar, tanto falaram que eles estão sendo presos, e eu digo Jair, ele será preso, por muito falar e nada fazer. Veja só que engraçado. E o argumento do Bolsonaro no fim vai ser dizer, sim, eu muito falo e nada faço, muito falo e nada fiz. Olha que louco. E do outro lado nós temos um cara que pouco fala e muito faz. E é o comum entre ambos estão profundamente errados. Volto a colocar, em comum entre ambos estão profundamente errados. O Alexandre de Moraes, se ele tivesse ali, tô falando dentro daquele inquérito exótico e legal, se ele tivesse focado apenas em evitar o golpe de Estado do senhor Jair Bolsonaro, que de alguma maneira ele ajudou a evitar, tá? E não tivesse, né, abraçado a tentação de poder que vinha com esses meios de ação que ele tinha à disposição, o Alexandre de Moraes, ele teria a faca e o queijo na mão para fazer o que é certo ali. Porque sim, amigos, um golpe de Estado precisava ser parado. Vocês entendem disso? Todo mundo aqui concorda que um golpe de Estado precisava ser parado, né? Dito isso, pra ele não é mais sobre o golpe de Estado, mas é sim pra afirmação dele como força política e da afirmação dos seus pares como força política e da derrota de qualquer ameaça. Tanto que a coisa derivou, por exemplo, para aquele lance de censurar a internet para todos nós, censurar as redes sociais para todos nós, para defender um tipo de visão de mundo que se expressa num controle do discurso político, numa sociedade que se diz livre e democrática, que não tem mais nada a ver com Bolsonaro. Aquilo não tem a ver com Bolsonaro. O Brasil tava comprando um discurso semi-tirânico de restrição de liberdade de expressão que afetaria a todos nós. Então, sim, o Alexandre de Moraes, como qualquer pessoa que vê a tentação do poder, ele pegou essa tentação e ele deu uma lambuzada ali. Ele cruzou muito as linhas. E o fato deles não perceberem isso mostra, como eu já falei aqui, o distanciamento da realidade. O distanciamento da realidade. Brasília, né? A ideia de Brasília era tirar dos grandes centros urbanos, é criar uma cidade no meio do Brasil, e a cidade levaria desenvolvimento do Brasil, mas também afastaria, vamos dizer, dos grandes fenômenos urbano-populares, né? De fenômenos de massa, sindicatos, rebeliões, movimentos de estudantes e tal. Brasília é uma cidade toda afastada. Brasília é uma cidade toda aberta. Para você ter uma aglomeração em Brasília é uma dificuldade gigantesca, porque não dá para aglomerar. Os espaços são abertos, você não tem ruas, vielas, você não tem beco, você não tem esquina, você não tem nada, né? Então Brasília não foi feita para isso, Brasília foi feita para um isolamento. E ela se isola. E ao se isolar, né, o poder se isola e o poder não quer prestar contas para a sociedade. O poder quer ser
distante, que o poder quer ficar, né, longínquo. Natureza normal do poder. O poder gosta de se expressar dessa maneira. O poder quer o máximo de ação, né, e o mínimo de questionamento. E nem digo que isso é exatamente ruim, né? Uma empresa ou uma monarquia funciona assim. Imagina se um chefe de uma empresa tenha que todo dia explicar para um funcionário uma decisão que ele tomou. Olha, gente, hoje os caminhões vão levar os produtos na rota tal para levar pro Porto de Santos. Não, mas por quê? Não, me explica. Não, eu não acho que acho que a gente tinha que testar hoje e mandar pela rota tal, mas a rota tá 10 km mais distante. Ah, não, mas eu queria testar. Não, entendeu? Não é. Agora, o poder político impõe mais, né? O poder político impõe, vamos dizer que você tenha que ter mais accountability e certa participação da natureza do poder político num regime naturalmente democrático, né? Mas eles não querem isso. E esse distanciamento, e essa visão distante, e essas prioridades, elas estão cobrando um preço. É uma guerra muito desgastante, eu volto a colocar, para ambos os lados. Ainda que o bolsonarismo, tá? Enxergue, vamos dizer, o surgimento para ele de uma causa. Sim, para um bolsonarista, vamos dizer, a causa tá ficando clara e os Bolsonaro estão tentando se tornar defensores daquelas pessoas que eles mesmos mobilizaram para assumir aquele risco ficar na frente do quartel. E como nós somos, vamos dizer, quase solitários em denunciar para as pessoas que aquelas pessoas que estão presas por causa do Bolsonaro, porque antes de caírem na armadilha do Xandão e do Flávio Dino, vamos lembrar aqui, eles foram empurrados lá por outra armadilha, a armadilha do Bolsonaro. Porque não dá pra falar que não foi armadilha eles ficarem na frente do quartel após ouvir mentiras que foram criadas pelos Bolsonaro. Ou seja, aquelas pessoas foram obrigadas a assumir um risco imposto pela turma do Bolsonaro que queria colocá-las em risco para que elas fossem bucha de canhão numa tentativa de golpe de Estado. Todo mundo entendeu isso, acho que isso aqui é claro para todo mundo. Então eles entendem as coisas dessa maneira, eles trabalham com as coisas nesses termos e é natural que, enfim, essa relação seja chamada de relação abusiva. A relação que o Bolsonaro tem com essa turma é naturalmente abusiva, não é uma relação de respeito. Então eu olho essa história, né? E, enfim, essas pessoas que estão presas, elas tinham que olhar pro Bolsonaro e pro Xandão e falar: vocês acabaram com a minha vida. Foram os Bolsonaro e depois o Xandão, tá? Naturalmente, sabendo que essas pessoas também precisam fazer uma revisão de todas as ações dela, porque elas estavam tramando e trabalhando de maneira ridícula, sim, mas elas estavam trabalhando pra um golpe de Estado, né? Porque eu odeio quando falo assim: essa manicure, reparou aqui, já pintou umas 30 boleiras, umas 1000 vovós e uma manicure. Então, essa é uma cabeleireira, outra é uma manicure. Eles gostam de mostrar, assim, profissões meio brejeiras, meio simples. Olha essa simples dona de casa. Não, essa manicure, uma manicure que essa coisa de golpe. Veja só, era um movimento de massa. Essas pessoas, por mais que ela seja uma manicure, ela estava participando de uma intentona golpista. E ela, não importando ser manicure, queria ali, né, fazer um esforço para que caos acontecesse e as forças armadas fossem mobilizadas. Esse era o sonho delas. Porque eu acho muito engraçado, isso é muito engraçado, que a galera quer fingir que não houve uma tentativa de golpe, né? Mas como essas pessoas? Isso não é um movimento golpista. O movimento golpista tinha que pegar em armas. Meu amigo, realmente você tem que dizer que o movimento golpista brasileiro não era sobre eles montarem uma milícia armada. Nunca foi. Eles estão desde a época do Olavo de Carvalho, este é um dos grandes filhas da puta dessa história, acreditando que o artigo 142 da nossa Constituição prevê uma intervenção militar. Então o golpe deles consistia em ir na frente de quartéis, pedir com faixas e cantar alucinadamente por meses a fio um pedido de intervenção militar ilegal, julgando este ser constitucional. Então a natureza do golpe é outra. Eles eram uma massa de pessoas querendo mobilizar as forças armadas, acreditando por parte dos seus líderes que essa mobilização era necessária, e aí eles achavam que sim, eles iam causar um caos e as forças armadas iam atuar para salvar o Brasil. Este era o golpe que eles estavam dizendo, era um golpe diferente. E esse golpe fica claro quando essas pessoas iam por esse caminho, e na mesma linha, o presidente da República, até então o Bolsonaro, tentava não só apenas produzir material fundamentando um golpe contra o TSE, tá? Um golpe até agora, vamos dizer, uma fraude que eles tentaram comprovar até hoje, não provada, e não vai provar porque muito provavelmente, tô falando assim, 99,9%, não teve fraude nenhuma. Então, eles tentaram isso e prepararam uma minuta de um golpe e tentaram convencer ministros de Estado e chefes das Forças Armadas a tocar o golpe. Então, sim, meu amigo, tá tudo. Essa era a natureza desse golpe. E aquelas pessoas estavam cumprindo o seu papel nesse arranjo golpista. Então, todo mundo que entende, não, é uma cabeleireira que foi protestar aqui. Não era uma cabeleireira, ela estava cumprindo um papel dentro desse arranjo. E era um papel que ela cumpria de maneira consciente. Eles sabiam que o papel que cabia nesse jogo era mobilizar as Forças Armadas, era ficar na frente dos quartéis. O dinheiro ia pra lá pra isso. Eles não estavam à toa na frente do
um quartel, eles não estavam na frente de um, sei lá, de um estádio de futebol ou de uma escola de samba. Eles estavam na frente de um quartel. Eles estavam todos posicionados em frente a quartéis com pedidos muito específicos. Então, que cacete é isso, né? É bizarro, entendeu? E eu acho, cara, que honestamente, o Alexandre de Moraes, né, nesse game, ele não percebe mais que perdeu a linha, ele não percebe mais que cruzou várias linhas mesmo, né, cruzou a risca de giz várias vezes, e que isso vai se virar contra ele em algum momento. E não é porque não é a roda da história ou a justiça. Não, eu errei aqui. É a roda da história, sim. A roda da história vai se voltar contra ele. Porque os próprios arranjos do STF que mantém ele lá nessa posição, uma hora vão tirar ele dessa posição. E ele vai ficar numa situação frágil. O que o Alexandre de Moraes está contratando é uma grande fragilidade. E talvez, sabendo que em algum momento vai virar uma fragilidade, ele adota a estratégia de atacar sempre, né? Assim como é da natureza do Bolsonaro chorar e perder, é da natureza do Alexandre de Moraes atacar e aumentar a intensidade do ataque. E a cada hora é uma pena mais dura, uma ação mais grave. Colocaram ali que além da pena de 14 anos, estão falando em 30 milhões de multa pra moça ali. 30 milhões ainda. Pô, 30 milhões. Nós somos o país em que o filho do Marcinho VP viaja pelo Brasil fazendo excursão. Não faz sentido. Eu sei que ela é uma criminosa. Eu não sei se é o caso específico dela. Ela tava na manifestação de 8 de janeiro? Ela participou das invasões dos prédios públicos? Se foi isso, assim, é muito difícil, né? Mas, dito isso, o julgamento, o processo, o direito de defesa e essa punição, tudo isso cruza muitas linhas. E o Alexandre de Moraes vai precisar entender, isto vai se voltar contra ele, sim. Tá? Não através da articulação do Eduardo Bolsonaro. Porque o que o Eduardo Bolsonaro quer veja só, Eduardo Bolsonaro serve a quem, senhor? Presta atenção, não é a resposta mais óbvia. A quem ele serve, Riso? O senhor Eduardo Bolsonaro? A Trump. Mas mais especificamente dentro do trumpismo, a quem? Steve Bannon. Eduardo Bolsonaro serve a Steve Bannon. Então vamos lá, quem é o Steve Bannon? Steve Bannon é um cara que participou da primeira vitória do Donald Trump em 2016. E ele foi articulador de uma internacional de direita, tá? O que vai virar aquele cara, aquele petista e vai falar, isso é internacional fascista. Não é uma internacional fascista, ainda que, combinemos, como está aqui na foto, né? Ele não se ajude. Ele é um cara que quer naturalizar esse tipo de coisa, porque ele quer fazer a ruptura com a ordem liberal. O sonho do Steve Bannon é a ruptura com a ordem liberal, e a ideia de ruptura com a ordem liberal passa por eliminar, vamos dizer, o grande fantasma que a ordem liberal derrotou, que é a fantasma dos regimes fascistas e nazistas no Ocidente. Então ele quer me mostrar, gente, isso aqui não é uma preocupação, isso não é um tabu, tá? Vou brincar com esse assunto. Pra mim é um tema que não se brinca, não é um tema, mas dito isso, o Steve Bannon, ele articula, tá? Ele é menor do que o trumpismo, mas ele é um elemento internacional do trumpismo. Ele articula forças de direita ao redor do mundo, aliados ao trumpismo, que vão agir de maneira articulada e nas grandes democracias do dito Ocidente, na periferia do Ocidente. Então é Milei na Argentina, é Trump no Brasil, é o Bolsonaro no Brasil, é o grupo Vox do Abascal na Espanha, é o Chega do André Ventura em Portugal, é a Le Pen na França, é a AfD na Alemanha. Era nem sei se é o partido da Meloni, tá? Mas era com certeza o do Salvini na Itália, o Orbán na Hungria. E há quem diga, né, que isso tem correlação direta com o Putin, dado que o Putin mantém boas relações com praticamente todos esses elementos aí, tá? E aí você pode... tem uma amarração aí. Sim, o que eu posso colocar é, o Eduardo Bolsonaro serve a este projeto político. Então ele vai, né, atender aos interesses desse projeto político. Esse projeto político gostaria muito que os Bolsonaro ganhassem no Brasil. Mesmo o Brasil sendo um país não muito importante no jogo, mas é bom, é importante, é no game. É essa internacional que eles estão tocando, é o agrupamento que eles, enfim, né, trabalham em geral, um promove o outro, e o Eduardo vai cumprir um papel em nome deles para cá. Isso significa que ele vai ficar tentando trazer, vamos dizer, instabilidade política para o próprio país, dizendo que é um guerreiro do Brasil? Sim, é isso. Então, se você acredita que o Eduardo Bolsonaro tá indo lá lutar, né? Pelo amor de Deus, né? Maravilhoso. Aí, mantendo essa discussão aqui sobre direita e justiça, né? Vamos falar agora da Carla Zambelli, né? A nossa querida deputada Carla Zambelli, agora tá rolando no STF o julgamento dela, e ela tomou-lhe, por enquanto, um 3-0, por enquanto tá um sonoro 3-0 contra ela, por porte ilegal de arma de fogo, tá? E perseguição lá no sujeito. O ministro do STF, Gilmar Mendes, votou nessa sexta-feira para condenar a deputada federal Carla Zambelli a 5 anos e 3 meses de prisão pelos crimes de porte ilegal de arma e constrangimento legal.
Relator da ação, Gilmar também votou para declarar a perda do mandato parlamentar como consequência da condenação, tá? Por enquanto votaram ele, que é o relator, a Carmen Lúcia e o Alexandre de Moraes. O placar era 3-0 pela condenação de Carla Zambelli. Vocês lembram que a Carla, ela, né, no final, reta final das eleições de 2022, ela toma uma mamãe falei de um esquerdista, ela sai correndo atrás dele com uma arma, achando que estava jogando GTA, e aquilo obviamente foi usado contra o Bolsonaro nas eleições. Eu acho que aquilo foi uma das coisas que ajudou a definir a derrota do Bolsonaro, especialmente nos centros urbanos. Você fala, como assim? Eu vou comentar um negócio com vocês, tá? Acesso a materiais que pouca gente tem, né? A gente teve, no episódio da pré-campanha do Kim Kataguiri, a oportunidade de trabalhar com institutos de pesquisa para entender a mentalidade do eleitor aqui de São Paulo, tá? E a gente sempre, historicamente no MBL, a gente sempre argumentou que certas pautas, o povo é a favor, mas a esquerda não deixa passar. Eu vou dar um exemplo. O povo é contra o aborto, majoritariamente contra o aborto. E ainda assim a esquerda fica lá tentando andar com essa agenda, tal, né? A população é a favor do recrudescimento das leis penais, ou seja, ele quer que bandido fique muito preso, mas a esquerda não deixa andar. E a gente sempre falou, o povo é a favor, mas a esquerda não deixa. Outro tema que é impopular pra esquerda, drogas. O povo não quer liberar as drogas. E outro que também é um tema que a gente julgava sem controverso, era a questão das armas. Ou seja, as pessoas sempre foram, houve até um referendo, majoritariamente favoráveis a que houvesse um espaço para a posse, né, de armas de fogo. Pois bem, estes institutos de pesquisa, né, no episódio da pré-campanha do Kim Kataguiri, nos demonstraram, tá, que o povo de São Paulo, de longe, é contra a liberação das armas. E isso vem acontecendo ao longo dos últimos anos. Ou seja, nos últimos anos, isso não é uma pesquisa que saiu. A gente basicamente já havia contratado a pesquisa e era um dos temas que a gente estava tentando entender. Por mais que o povo de São Paulo considere segurança pública um tema importantíssimo, e era o tema central para a campanha, o povo de São Paulo achava que não tinha que liberar arma. E isso é uma mudança. O povo mudou. E aí a gente foi conversar com o pessoal do Instituto e falou assim, são vários episódios, mas um dos episódios mais marcantes é o da Carla Zambelli. Porque mulheres, especialmente mulheres, e pessoas, vamos dizer, que não tenham essa paixão ideológica por armas, essas pessoas não, assim, elas acham que não é legal a ideia de, do nada, um cidadão aparecer armado, correndo atrás de um adversário político com um revólver, entenderam? E aquilo não soou interessante para aquelas pessoas. Este padrão, né, ou seja, as pessoas passaram a rejeitar as armas por conta disso, bate também com uma alteração no perfil do eleitor do eleitor antipetista dos grandes centros urbanos ao redor do Brasil, mormente agora do Centro-Sul, que eles vêm ficando não apenas mais progressistas, mas eles vêm rejeitando com muita ênfase o bolsonarismo, tá? E essas coisas são as coisas que aumentaram a rejeição do bolsonarismo nesses centros urbanos e tiveram, de certo, um efeito, tô metendo muito de certo hoje, tiveram claramente um efeito na eleição de 2022, ou seja, o bolsonarismo, que já soava meio radical e meio bizarro pra muita gente, ele ficou realmente muito radical e muito bizarro aos olhos de boa parte da população. E isso não melhorou após o 8 de janeiro. Então, vocês precisam entender as consequências, né? O bolsonarismo é um grupo político que pega boa parte dessas pautas e transforma elas em chacota. Não imaginem, por exemplo, que a causa anti-aborto não foi afetada por um anti-abortismo meio ridículo de certos elementos do bolsonarismo da direita brasileira. Tinha uma galera, eu acho que teve uns 2, 3 casos assim, que, sei lá, uma criança foi estuprada, ficou grávida, e aí os caras querem estar na justiça pra evitar o aborto. Gente, vocês me desculpem, essa questão é o de menos pra uma criança que acabou de ser estuprada e ficou grávida. E aí fica essas campanhas, eu falei, gente, calma, a sua causa, ela é tão maior do que a humanidade daquela criança. Não é nem sobre aborto, mas é sobre, vocês vão politizar esse tema que, né, não devia estar sendo discutido. Então tem umas figuras caricatas que vão tornando o campo da direita meio ridículo. E isso vai aumentar a rejeição da direita, mormente do bolsonarismo. E o que a gente viu, por exemplo, nessas eleições municipais de 2024, tá? Como resposta também das eleições de 22, vamos lembrar que o Lula ganhou, é que, assim, a esquerda foi muito mal, mas a direita não cresceu. Quem cresceu foi o Centrão. As principais prefeituras do Brasil foram ocupadas pelo Centrão. Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba. Curitiba foi uma candidata de extrema direita e um candidato de extremo centro. O cara de extremo centro ganhou. Então, né, tem um recado aí sendo dado sobre essa direita ridícula, né? E a Zambelli, então, assim, os atos dela têm consequência porque pessoas como ela destrói as suas respectivas causas, porque ela, no fundo, a causa não é... Lembra que eu falei? A causa não é o fim, a causa é o meio. O fim é ela se promover, ela se eleger. Então ela usa essa causa, ela usa armas, né, como um meio de se autopromover, porque no fundo que ela achava, é real, que ela tava abafando, pegando a arma ainda atrás de um vagabundo de esquerda. O povo vai amar, eu sou uma mulher que usa armas, olha só. E
deu a merda que deu, né? Isso tem consequências, né? O STF vai pra cima dela, tá? Isso vai ter, pro PL, vai gerar um problemão, porque o PL, se eles, eu não sei se vão anular os votos dela, eu não sei a natureza disso, tinha que ver, consultar dar uma ligada no Renato, o Renato entende bem disso, se a chapa do PL perde isso, porque se não me engano o PL vai perder o Bilinski, o Príncipe e acho que o Tiririca caem, né? Eles vão perder um monte de parlamentar. E o Reinaldo Veríssimo falou, tem tanto maluco no PL que se você pode ser suplente, tem que ver se assume o suplente ou se, né, caia os elementos da chapa, perde o voto, eu não sei exatamente. Então o PL perde 3. Ou seja, assim, o cara do PL que deu voto no Bananinha, o Bananinha fugiu. Deu voto na Zambelli, ela foi caçada. Pô, é mais de 1 milhão de votos nessa brincadeira aí. Jogados no lixo. É verdade. Nossa, a Zambelli foi quase 1 milhão, né? Foi, deixa eu ver. Acho que somar os dois dá 1,5 milhão de votos. 1,6 milhão, 1,600 de votos. Vamos ver? Vamos lá. Zambelli, 946. Bananinha, 741. É verdade, cara. 1,600 e... quase 1,690. 1.600.000 votos jogados. Jogado no lixo. Lixo. Agora sim, né? O voto já foi jogado no lixo no dia da eleição, né? Assim, 1.600.000 pessoas julgaram razoável votar nesses dois idiotas, né? E outros 1 milhão votaram no Boulos, só pra lembrar. Teve 1 milhão no Boulos. Dureza, é pra você falar, puta que pariu, cara. Difícil esse jogo aqui. Só uma correção rapidinha, Renan. Parece que neste caso, os votos não são anulados. Mas tem um outro caso que ela divulgou notícia falsa, que também pode ser julgado. E aí sim os votos são anulados. Ah, tá. Bom, eu acho muito possível, Riso, que cheguem a um acordo com o Valdemar e caçem por isso e o outro tema desapareça. Não duvido. Mantenha essa estabilidade, mantenha os mandatos aí, tá? Mas, enfim. Senhor Rafael Almeida Riso, o que tá rolando aí? Estão botando aí o Hugo Mota? Os bolsonaristas defenderam o voto no Hugo Mota, não defenderam? Claro, campanha aberta e irrestrita pelo Hugo Mota. E a gente avisou, olha, o Hugo Mota tá com o PT, não avisou? Vamos, veremos. Parece que a galera... Nos últimos 40 anos, não vivemos mais as mazelas do período em que o Brasil não era democrático. Não tivemos jornais censurados, nem vozes caladas à força. Não tivemos perseguições políticas, nem presos ou exilados políticos. Não tivemos crimes de opinião ou usurpação de garantias constitucionais. Na verdade, o que o Hugo Mota tá fazendo? O Hugo Mota tá comemorando aqui, tá? Que vivemos sob a égide da Constituição de 88! Nossa, que legal! Que legal. Eu acho muito louco, né? Vamos recolocar aqui. Nós vivemos num país em que os direitos humanos são massacrados diariamente contra a população. Só que como havia uma natureza de crimes políticos antes da ditadura militar que cometia crime contra políticos, né? Agentes políticos de um lado, de outro tal. Você tinha guerrilheiros revolucionários atacando militares, você tinha militares matando guerrilheiros revolucionários, você teve políticos que foram exilados, outros desapareceram. A morte do Kubitschek até hoje não foi bem explicada. Parece que o freio, lembra? O freio dele quebrou e ele morreu. Bata cheirinho de sabotagem. Na real é o seguinte, né? Pra eles os direitos humanos valem nessas brigas entre agentes políticos. Aqui não, no Brasil, né? Pós-Constituição de 88, quem morre são as pessoas comuns, vítimas do crime. E nada acontece com os bandidos, né? E aí, pra ele, não, tá lindo, vivemos nesse regime. Não, o regime é uma merda, tá? A redemocratização veio com um preço muito alto. Olha, agora a gente pode ir numa urna e apertar um botão. O preço disso até agora vem sendo bem alto, bem alto. O Brasil não se tornou melhor. E eu não estou falando que o Brasil seria melhor se fosse uma ditadura, eu não tô falando isso, tá? Não, de maneira alguma, que fique claro. Só tô falando que o arranjo que nos deu isso, definitivamente não é um bom arranjo. A democracia poderia vir com, né, com um arranjo melhor de poder que tornasse a nossa vida melhor. Mas te atualizei, né? Aí esse é o ponto. Que faz parte da visão de mundo dos bolsonaristas. Eles acham, né? Eles querem construir... E futura candidata pelo PL. Ela é candidata... Aonde ela vai ser? Goiás? Senadora em algum lugar, não vi direito qual que é, mas vai ser. A senadora te atualizei. Posso falar real, Riso? Eu acho que eles tinham que ganhar todos, cara. Eles tinham que assumir esses... Acho que o Brasil tinha que ser realmente infestado desse bolsonarismo mais nojento de todos. Pra... Sabe, terapia de choque, vai que a galera, né, oh meu Deus, são retardados. E eu gosto muito que isso é divulgado pelo Brasil Paralelo, né? Tipo, o Brasil Paralelo disse que ia ajudar a formar inteligência no Brasil, não inteligência de direita. Aí tá ali, né, soltando essa notícia, obviamente uma notícia adesista, pra achar que uma imbecil, uma retardada completa, uma emissora de fake news completamente retardada, como ela é uma notícia boa. Notícia boa, galera!
É que assim, vocês acham às vezes que eu tô exagerando com você do performático, né? Eu não conheço ela pessoalmente, mas eu conheço boa parte desses retardados pessoalmente. E assim, eles são retardados. É raro você encontrar um ou outro que não é retardado. São retardados, você consegue, cara, como é que pode? Como é que pode? Não é possível isso. Quem viu, quem conhece pessoalmente, você fala, não é real. Aquele louquinho da rua, conheço vários, né? Conheço vários. Não, senador? Sim, é real assim, o povo vai votar. Quem tá com o capitão vai. Não, Minas vai estar bem representado, Renan. Cleitinho e Bárbara eu te atualizei. Bárbara te atualizei, Cleitinho. E o Pacheco. Pacheco, talvez o governador lance aquele gordo lá, aquele gordo retardado, amigo do Nicolas. Aquele bolsonarista gordo que concorreu a prefeito. Qual o nome dele? Retardado. Também outro que na pandemia parecia um imbecil, um dos maiores idiotas lá no período da pandemia. Tentando lembrar o nome desse cara. Bruno Engler. Retardado. Não, vai Minas Gerais, tá com tudo ali. Complicado, ela já 6 Valete Plus, bora botar 12, vamos botar 12. E aí ela tá lá atacando, porque no fundo ela quer que fique claro que não existe democracia nenhuma no Brasil, que existe um permanente estado de violação do Estado Democrático de Direito pelo Alexandre de Moraes, né? Então vivemos numa ditadura por conta disso. E eu acho que, olha só, se essa crítica fosse isolada do besterol que ela estivesse falando, é uma crítica válida. Se essa crítica tivesse isolada de todo o resto do que ela fala, é uma crítica válida. Ora, é uma exceção o que o Alexandre de Moraes está fazendo com essas pessoas que estão sendo presas, ou que foram presas, estão sendo julgadas? O inquérito é um inquérito de exceção. E ele justificava, né, e na verdade todo o aparato que foi criado para justificar isso dizia que, ora, foi criado um elemento exótico, que é um sistema de defesa que a democracia dispõe para enfrentar seus inimigos, né? A ideia da democracia militante. O conceito de democracia militante parte da premissa que a democracia tem que ter instrumentos de ação para evitar que ela em si seja destruída, ela seja corrompida por elementos que ajam dentro da democracia de modo a subvertê-la, né? Eles só não entendem que isso em si é uma subversão da democracia, né? E eles também se esquecem que isso acaba tendo consequências, como por exemplo, esse elemento que salva a democracia se torna ele em si um dono da democracia. Reparam que enquanto Alexandre age, quando a briga fica Alexandre de Moraes, STF versus bolsonarismo, o PT, o governo Lula, some. Repara que essa briga, essa disputa, né, ela impõe ao PT um certo relaxo, porque é como se o PT tivesse tempo para respirar e tentar mudar suas posições no xadrez. Então, o que acontece? Você está tendo uma briga bem clara entre Alexandre de Moraes e bolsonarismo, aí Eduardo vai embora do Brasil, fica essa briga, e o PT tentou essa semana, né, ele passou o orçamento, a gente precisa lembrar, o governo passou o orçamento, e passou ali essa tentativa de mudar a imagem deles com relação à classe média sobre o assunto tributação, mudar a imagem do Taxad. Outro tema que o governo aproveitou esse buraco para tentar andar foi a da segurança pública, né? O PT agora quer fazer o enfrentamento ao roubo de celular, né? E isso foi já divulgado pela porta-voz do governo Lula, como é o nome dela? Daniela Lima. Olha, fazia tempo que a gente não falava da Daniela Lima, hein? Sim. Daniela Lima veio trazer a notícia, o governo vai para cima dos roubos de celulares. Vamos lá, quero ouvir, tô curioso, o que o governo vai fazer? É o seguinte, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ontem fez um discurso num evento no Ceará e falou, olha, eu não vou permitir que o Brasil se torne a república dos ladrões de telefones celulares. Por que o presidente disse essa frase? Não, república dos ladrões do orçamento público, né? Se foi ao caso, não foi. Eu fui tentar entender, apurar, porque política de segurança pública, e isso é muito importante você ter em mente até na hora de votar, é responsabilidade, segundo a Constituição, dos governadores. Mas, finalmente, o Palácio do Planalto... de nada adianta os governadores terem o controle das polícias estaduais, se na hora que as polícias estão atuando, né, o bandido é preso, ele vai atuar, ele vai ser autuado e ele vai ser regido pelo Código de Processo Penal, o Código Penal, que são matéria federal, né? A Daniela Lima quis parecer muito inteligente, porque no fundo ela quer jogar a culpa da crise de segurança no Brasil sempre nos governadores, né? Que é eximir o governo federal. Mas vamos lembrar o seguinte, os governadores não têm capacidade de legislar matéria penal ou matéria de processo penal nos seus estados, porque se eles pudessem, a gente poderia ter, igual nós temos nos Estados Unidos, estados com legislações diferentes. Por exemplo, vocês sabem que nos Estados Unidos tem aquela coisa do, se eu for pego em tal estado, lá tem cadeira elétrica, não, outro não tem cadeira elétrica, lá tem prisão perpétua, lá não tem prisão perpétua. Por quê? Porque lá você tem um federalismo muito mais intenso, em que os estados podem deliberar matéria penal. Aqui não tem. Então ela tá, o que ela tá jogando é uma malandragem. E aí eu volto põe na tela o Lewandowski falando. O Lewandowski disse que a polícia prende mal e o judiciário é obrigado a soltar os presos, né? Traduzindo o que o Lewandowski fala. O governador prende, mas as leis que mantêm o cara preso
não são do controle dele, não estão na mão dele, estão na mão do governo federal. Só que ela joga essa malandragem, isso é malandragem. É impressionante, cara. Você ficar trabalhando com política, discurso político, você começa a ver nas entrelinhas, né? Porque alguém brifou, ó, fala isso, tem que mostrar que isso é a resposta. Ó, Dani! Oi, querida, fala! Dani, deixa claro que isso é culpa dos governadores, é matéria dos governadores. Tem que deixar claro que o Lula tá tentando agir, mas assim, se tá ruim é culpa do governador. Tá, não, quer que eu falo do governador de oposição? Não, só fala que é dos governadores. O pessoal tem que entender. Isso é uma brifada, ela foi brifada nisso. Vamos lá. O Planalto parece ter entendido o óbvio. Uma parte da conta da sensação de insegurança tá caindo sobre o presidente da República. Olha lá! Tá que pariu! É tão óbvio, né, cara? Nem, assim, tão óbvio, é tão descarado. É tão in your... aqui, ó. É tão óbvio. Se a Globo News parece que assim, a gasolina é culpa do ICMS, que é dos governadores. O ovo é culpa do não sei o que dos governadores. O imposto é culpa dos governadores. Agora o herói Lula vai salvar a gente. Isso, não, e uma parte a culpa tá caindo nele. Ô, Daniela Lima, explica aí por que os ministros do Lula, tá? A Aniele Franco recebe o Comando Vermelho e o PCC, porra! Explica aí porque a Aniele Franco, ministra do Lula, e o ministro do STF, o Barroso, fizeram um filme de uma ONG ligada ao Comando Vermelho e ao PCC. Porra! Ora, porque esse é o governo que abre a porta pro crime organizado. Esse é o governo que abre porta pro crime organizado, que não altera uma lei. O Kim entrou com um monte de lei à base do governo, votou contra todas as leis que o Kim propôs pra alterar a legislação penal brasileira. Ora, se votaram contra, vocês não estão ajudando nessa luta. Que isso? O PL do Kim, né, é exatamente sobre isso aqui embaixo, ó. Governo para a campanha quer ampliar pena para a compra de bens receptados. O PL dele trata disso. O PL é disso, né? E por conta disso, o Lula tá ensaiando esse novo discurso. E vai começar por algo que vem mobilizando atenções. Tem gente morrendo porque as pessoas querem roubar um aparelho celular. Pois muito bem, vai ter uma grande ofensiva do governo federal para tentar mostrar alguma ação. Tem dois pontos importantes aqui. Primeiro, a ofensiva. Depois, o papel do Ministério da Justiça nisso. Aliás, a PEC da Segurança Pública, que era alvo de muita dúvida dentro do Palácio do Planalto, foi defendida ontem, publicamente, por Luiz Inácio Lula da Silva. Voltando para a primeira fase do bastidor. Vai haver uma campanha grande para divulgar um programa que já existe e foi alterado para ampliar o seu alcance. Chama Celular Seguro. É um programa do governo federal, ele não é novo, tem mais de um ano que ele tá aí na rua. Você vai lá, cadastra seu telefone... Não é aquele papo que a Tabata e o Janones ficavam falando, né? Não, porque aí o seu celular vai rastrear... Não, por favor, não, deixa eu ouvir até o fim, né? Vamos lá. Dados. A partir de agora, ele vai se inspirar num programa, num modelo que teve bastante êxito no estado do Piauí e que dá uma espécie de chassi, sabe o chassi? Eu vou trazer resultados de segurança pública do Piauí! Gente, o Piauí tá inovo. O Piauí é o Piauí não dá pra trazer exemplo de nada! Com todo respeito ao Piauí, os caras tão lascados, Piauí. Piauí é perigoso, é pobre, não tem... É um lugar com... Tá disputando com Alagoas, a maior taxa de analfabetismo no Brasil. Inseguro pra um cacete. Não, Piauí tá com um programa que é o... Vocês estão loucos, cara? Um cara, eu odeio esse país. Eu odeio esse país, cara. Só pode ser. Porque assim, gente, ó, o governo... Vamos pegar um cara que é governador do Maranhão, uma desgraça. Vamos botar ele no STF, ministro da Justiça. Não, pegar uma política pública do Piauí. Chassi do carro? Vai dar uma espécie de chassi pro seu celular. Você vai... É isso. Agora vai. Já não tem? Ó o riso. Eles vão fazer o quê? Eles vão fazer um registro, um cadastro nacional dos celulares. Me lembra igual aquele cadastro nacional de cachorros que iam fazer pra tu tributar o teu cachorro no final. Mas já não tem isso? Não tem aquele número lá que se manda pra polícia quando é roubado? Tinha um negócio, tinha isso, mas sim? Assim, um chassi de celular, cara. E-mail. É o e-mail o nome. Sabia que tinha. Vai fazer o cadastro nesse programa, se roubarem, e quem comprar esse celular roubado vai receber uma mensagem falando: caríssimo, esse telefone está cadastrado como alvo de crime, vá à delegacia. Pois muito bem, para divulgar a existência desse programa, que no início, na saída, conseguiu rapidamente alcançar números relevantes, mas estacionou em 2,5 milhões, creio eu, de usuários, eu vou pegar aqui o dado certinho para vocês, o governo vai fazer essa mega ofensiva para tentar mostrar que está fazendo alguma coisa, que tem um plano, que tem um projeto. Na outra frente, vem uma novidade para uma administração dita de esquerda. O ministro Ricardo Lewandowski está finalizando, a pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, um projeto que amplia a pena para o crime de receptação de produtos roubados. E aí, o que você precisa ter? Que é o PL do Kim. A.K.A. o PL do Kim. A.K.A. E assim, só pra explicar uma coisa. Como tem um projeto, assim, eles não podem furar fila na Câmara. Existe uma regra geral. Se já existe um projeto versando sobre um tema, não adianta ele protocolar. Ou seja, quer dizer que o governo Lula vai querer andar com o projeto do Kim? Tô fazendo uma pergunta
real. Eu vou ligar pro Kim. Vou ligar. Ele não vai atender, porque eu não sou respeitado pelo grupo qual eu faço parte. Eu fui procurar Kim aqui, eu lembrei que eu salvei o telefone dele como Fonão. Aí eu não tava achando. Falei, ué, o Kim sumiu do meu Instagram? É o deputado Fonão. Vamos ver se o deputado Fonão me atende. Bom, não fui atendido pelo deputado Fonão, né? Assim, o fato de eu nunca ser atendido pelas pessoas que eu ligo, que mostra muito aquela fama de o Renan ditador, o Renan autoritário, é uma grande farsa, né? O Renan é só um bobalhão aqui. O que nós temos. E, engraçado, quando eu apresentei e aprovei aumento de pena para furto, roubo e receptação, que aliás, gente, tá próximo a ser aprovado no Senado, vamos ver se o Lula vai vetar ou se ele vai sancionar, mas quando eu aprovei na Câmara dos Deputados, o PT votou sim a retirada de pauta, votou sim para que meu projeto não fosse votado. Depois, quando eu também apresento o projeto para acabar com esse entra e sai, né, desse solta bandido, né, para lá e para cá, ter 10, 15 passagens pro sujeito ser preso preventivamente, já foi pego em flagrante, crime é hediondo, ou é assalto, ou ele é miliciano, ou é membro de facção criminosa, já vai ficar preso preventivamente, já perdeu o direito de responder em liberdade. Ou então é um crime menos grave. Mano, a partir da terceira vez, pode até ser um crime mais leve, mas cara, terceira vez já você vai ficar preso. Sinto muito, ninguém mandou, porra, pela terceira vez, pegamos duas na terceira. Agora, colocou a arma na cabeça de alguém, matou alguém, torturou alguém, estuprou alguém, meu amigo, na primeira vez, é preventiva, não vamos nem esperar te condenar, você já vai responder preso. As esquerdas também se posicionaram contra. Esse é um projeto que agora tá no Senado, quero ver, quando for aprovado no Senado, se o Lula vai sancionar. Saidinha, fim da saidinha, eu sou um dos coautores do fim da saidinha. O deputado Fonão tá com a voz melhor, né? Nós aprovamos. Lula fez o quê? Foi relatado pelo nosso secretário Derrite. Lula fez o quê? Vetou. Nós derrubamos o veto. Então o discursinho, conversinha mole de segurança pública, tá achando que ele vai enganar quem, né, com essa história? Tá achando que ele vai engambelar quem, falando que agora tá se preocupando com segurança pública? Quem tem... Vamos lá. Em mente, né? O governo está indo para esse projeto olhando especificamente roubo de celular, de cargas, que virou um problema para o empresariado no Brasil, e também de fios. Sabe o famoso gato net? Pois é. O projeto tá nas linhas finais no Ministério da Justiça, já com o aval do Palácio do Planalto. A ideia é apresentar esse combo. Celular seguro de um lado, cadastre seu telefone, tem esse programa, o governo federal vai avisar... Moça, altere o Código de Processo Penal. Acabe com a progressão. Aumente muito as penas. Muito. Acabe lá com a porcaria do juiz de garantia, com a audiência de custódia. Acabe. Construa mais presídios. Já. Faça isso, tá? Aumente o poder para as polícias estaduais. Assim, só de fazer isso, aumentou as penas para roubo, furto, receptação. Aumenta bastante, tá? E altere o Código de Processo Penal de modo a facilitar todo o processo de prendeu, levou, deteu, tá preso lá e tal. Assim, você já vai ter muito resultado. Eu quero saber por que nada nesse sentido está avançando. A única coisa que eles estão falando em alterar a matéria penal ali é alterar a pena do cara da receptação. Oh, não, altera. Que é importante, mas não é só isso. E fazer um chassi de celular. Ou seja, você vai aumentar o custo da produção do celular, você vai criar um procedimento, você já vai criar a Robocelbras, né? Vai criar uma agência nacional, a Agência Nacional de Celulares Roubados vai ser criada, né? Pra ficar cuidando desses procedimentos. É uma coisa um pouco mais simples. Na minha lógica, a coisa é assim. Prende, pegou em flagrante, leva a óbito. Prendeu, matou. Tá rodando na internet vários vídeos meus. Prendeu, matou. Mas é muito simples. Prendeu ou matou. E tem que ser mais claro. E o bandido tem que perceber, pô, ou vou ser preso e vou ficar na cadeia, vou ficar muito tempo preso, ou vou a óbito. Cheguei com o celular, cheguei com minha arma, fui matar alguém pra roubar um celular igual aquele ciclista que foi morto. Morri, que pena. Morri. Fui dessa pra uma melhor. Desgraça, né? Putz, né? Receptação, hein? Tô aqui, sou daquela tribo de paraguaios que montaram uma... Aqui, não sei se você viram, tem uma galera paraguaia, fica fingindo que é... Não, sou índio e tal. Estavam lá levando celular roubado pro Paraguai, levando coisa de brasileiro roubado pro Paraguai, né? Puta, pegaram a gente, presos. Aí todos assim, né? A tribo dos tá na cadeia. É isso, leva preso, foi preso. Que droga. Que pena, fui preso. Que pena. Bastante tempo, talvez costure uma bola. Talvez não costure a bola não. Talvez vai ficar preso só e já era. Latrocida, puta. Polícia, vamos pegar e só passar fogo no cara? Vamos pegar o cara, ó, flagrante, ó. Pegou em uma semana, é flagrante ainda. Pau. Puta, levou a óbito. O cara matou alguém, foi morto pela polícia. Que pena. Dói. Não devia doer tanto. Vocês tinham ver, olha, eu vou explicar uma coisa, tá?
existe uma correlação direta entre a ausência de conscienciosidade, ou seja, a ausência de pensar no futuro, de ter a preferência temporal, e crime. Ou seja, se você não tem muita conscienciosidade, você tende a cometer crimes, porque a pessoa que comete crimes vai também no impulso, que é a recompensa fácil. Então a pessoa que não tem conscienciosidade, ela trabalha com um sistema de recompensas quase animalesco, tudo muito simples. Quero sexo rápido, quero, né, dinheiro rápido, quero felicidade, quero bebida, quero prazer fácil, quero fazer o mal, eu vivo uma briga. Você é muito simples ali. Então, assim, pra você educar esse cara, né, pra você trazer cultura pra esse cara alterar esse tipo de comportamento, já não é fácil. Então, esse cara tem que trabalhar com estímulos quase pavlovianos, assim, né? Se pegar você morre. Eu vou morrer. Então se eu pegar a arma pra tirar e alguém roubar só, eu vou morrer. Não quero. Eu não quero. Aí não mata ninguém. Por quê? Porque esses caras, assim, por culpa de várias coisas, né, são vários fatores, é uma coisa multifatorial, eles existem. Nós temos criminosos, assim, na casa dos centenas de milhares espalhados aí pelo Brasil. E assim, esse cara faz cálculos muito simples, às vezes o cálculo é muito estúpido pra ele, mas ele faz o cálculo sim. Então a gente tem que deixar mais simples ainda o cálculo. Ele tem que ter medo de ficar preso por muito tempo ou de morrer. Ele tem que ter esse medo. São coisas, sabe? Até bichos, sabe? Por exemplo, você tá lá, né? Você é um bicho, você é um mamífero, você vive ali na África, e aí você adentra um lago, um rio, tem jacaré. Você tá se cagando, você tem que correr pro jacaré não te pegar. Você tem medo de morrer. Sabe o medo da morte? Sou uma zebra. Vou correr lá do jacaré, o jacaré vai me matar. O bandido é mais ou menos isso. Tô com medo, vou matar. Vai aparecer o policial, arma, morte, não quero. Pronto. Porque os estímulos são meio simples, os estímulos que você precisa pra esse bandido. Muito simples. E é impressionante como funciona. Olha, assim, isso funciona, galera. O esforço que o Brasil precisa ter pra contrariar, tá? Uma norma, uma lei da natureza, que é a preservação da própria vida. Então, assim, comportamento de risco X, consequência Y, né? Então, pra eu não ter essa consequência Y, por exemplo, morrer ou ficar preso muito tempo, eu não posso ter o comportamento X, tá? Pra gente negar isso, a gente ficar com criminalistas e filósofos e sociólogos, tem um projeto intelectual voltado a fazer a gente contrariar o básico, que é o que a gente faz aqui no Brasil, tá? Porque se a gente fizesse o básico, já tava rolando. Aí vem aquela coisa do Foucault, a sociedade da punição, vigiar e punir, não sei o que, não, porque a torre do não sei o que, vigia, pune, tá? Bastante bandido. Não é pra vigiar e punir um humorista que tá produzindo conteúdo, ou um cara que falou que fulano é gordo, ou não usou o pronome certo. Isso é um estado totalitário, tá? Agora, o crime violento, sabe? O crime violento tem que ter muita vigilância e muita punição. Muita vigilância, muita vigilância. Precisamos de um Xandão contra bandidos reais. Essa é a real, tá? Precisamos de uma vigilância e uma punição duríssima contra bandidos reais. E o bandido real tem que ser muito punido, ele tem que, assim, morrer de medo. A existência dele, tá? Enquanto bandido, tem que ser um pavor eterno. Ele tem que viver com o corpo dele carregado de cortisol. Tô morrendo, muito estresse. A ponto dele foi lá e procurar um emprego. E é isso. O cálculo hoje tá fácil. Então eu acho muito engraçado isso, eu acho cômico, né? O Kim mostrou ali, né? Agora eles querem andar com esse tipo de matéria, né? Sendo que eles votaram contra o tempo todo. E por que eles fizeram isso? De maneira bem clara. Por quê? Porque o Sidônio, que é o marqueteiro do PT, chegou e ele vem fazendo essa mudança de approach do governo. Governo, vai mudar todo o approach. A população vai preocupada com segurança pública. Então vamos alterar a nossa linha sobre segurança pública. A nossa fama é de imposto. Então eles estão fazendo várias medidas que são de caráter eleitoreiro, meramente eleitoral. Então o governo Lula, ele tá dando uma guinada, tá? Em direção ao centro, que não é suficiente pra resolver problema nenhum, mas que tem um caráter meramente eleitoreiro. Não vai resolver bosta nenhuma, tá? E não é que a gente não tem que... então, Renan, você é contra passar esses projetos? Não, a gente tem que fazer andar, mas nós temos que lembrar que esse governo é um governo que sabota. E mais, nós temos que usar essa oportunidade pra lembrar, vamos aumentar as leis penais, vamos endurecer a coisa pra bandido, porque aí eles não vão, porque o Sidônio vai falar, não, vamos endurecer aí a bancada do PT. Não, nós somos um partido que vota pelos direitos humanos. Vamos escancarar a fraqueza deles, vamos pra cima desses vagabundos. Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou um celular. A gente não vai permitir que os bandidos tomem conta do nosso país. A gente não vai permitir que a república de ladrão de celular comece a assustar as pessoas na rua desse país. Eu não posso. República de ladrão de celular. Lula falando de república de ladrão. Lula indignado contra o crime. Ele, bem lembrado na campanha pra presidente, ele defendia, né? Porque é pra tomar uma cervejinha, né? Era o menino que roubava o celular pra tomar uma cervejinha. Cara, tu quer tomar uma cervejinha, precisa roubar um celularzinho. Fogo. Vamos terminar de ver o que a Daniela Lima falando lá. Vixe.
seguinte, o presidente vai trazer, vai avisar quem comprou, e se comprar produto roubado e for pego, a pena vai ser maior. A gente vai acompanhar, Bárbara, se essa aposta vai trazer algum tipo de fruto para um governo que tem dificuldade, né, desde sempre, de entrar com os dois pés no debate da segurança pública, muito explorado pela oposição no Brasil nos últimos 6 anos. O PT entra com muita ênfase no debate de segurança pública do Brasil, ô Daniela Lima. Ele entra no lado errado. O PT entra com muito mais ênfase que a direita. O PT tá presente, o governo do PT tá presente, as esquerdas estão presentes no debate público com muito mais dinheiro que a direita sequer sonhou ter. A direita usa o discurso de segurança pública de fato para eleger o Coronel Tabajara, o Sargento Pincel, o Capitão Banana, o Subcomandante Batata, o General Pimpolho. Ele elege muito dessas figuras caricatas. A direita usa isso, não faz porcaria nenhuma com o tema, tá? Mas a esquerda, do outro lado, recebe milhões e milhões e milhões e milhões de reais, tá? Todos, eu tô falando muitos milhões, tô falando de centenas de milhões, para tocar, vamos dizer, uma política pública voltada a soltar bandido e manter bandido solto e atender os interesses do crime organizado. E esse dinheiro dessas ONGs internacionais, do George Soros, etc., é usado aqui no Brasil para defender os interesses do crime organizado, sim. E se não gostarem, os representantes deles no Brasil, que sabem, eu cito, né, todas essas ONGs, que nos processem. Nos processem, eu estiver falando alguma mentira, vocês atendem os interesses do crime organizado. A ONG do PCC trabalhava em Brasília pela mesma pauta e pela mesma agenda das ONGs que defendem direitos humanos. É real, é o mesmo interesse. Não adianta fingir que não é. Então quem recebe esse dinheiro tá aí trabalhando para ajudar o crescimento das facções. E as esquerdas brasileiras recebem dinheiro internacional para defender o interesse de facção criminosa e para defender bandido. É real, assim, é comprovado. Eu não estou aqui usando o discurso, Renan virou farrur. Não, a esquerda brasileira faz filme com a ONG do PCC. O filme está na Netflix, chama O Grito. Já foi debelado lá a ONG já sabe quem é a ONG, já sabe quem viajou pra Brasília pra isso, já sabe quem pagava passagem pro diretor do filme, que era do PCC e participou da morte do Greenbaum. Todo mundo já sabe, tá bem nítido. O Barroso tava no filme, o Oruan tava no filme, a mãe do Marcola tava no filme, o Marcinho VP, o filho dele tava lá, que é o Oruan, a Aniele tava. Então não é que eu tô, não é uma hipótese minha, isso aqui não é uma teoria, são fatos. São fatos concretos na realidade, expressos na votação dos deputados, na defesa dos interesses, no dinheiro que circula. Isso é óbvio. O que nós temos aí mais pra comentar? Quer falar disso aqui? Oktoberfest Blumenau proíbe funk, samba, pagode, forró, sertanejo, músicas gaúchas e de baile de serem tocadas na área externa do evento em 2025. Assim, estou gostando, mas por quê? Sobra o quê? Disseram, desce aí. Música típica alemã, como sempre foi tocada na maioria das edições. O importante, o bom perfil Republic falou, no que eu defendo muito bem, né? Realmente você tá fazendo uma festa tradicional, porque você vai ficar tocando música diferente. Aliás, eu já vi, vamos dizer, certos tradicionalistas da música do interior do Nordeste, música sertaneja do Nordeste, falando, pô, mas você vai agora nos festivais de música no interior, nos bailes de forró, bailes de, São João, não toca mais a música tradicional, só fica tocando agora sertanejo universitário, essas músicas mais pop generalizadas, e aí é uma morte da cultura local. É verdade, você tem que manter as culturas locais. Blumenau, gente, é uma cidade de colonização alemã, sim. Blumenau é uma cidade de colonização alemã, sim. Natural tocar música alemã. E assim como eu acho que também tem que gente, a cultura local e o senso de comunidade precisam ser preservados, porque eles geram vínculos comunitários locais e é necessário que isso aconteça. E eu acho que cabe ao poder público incentivar a existência disso. É por isso que eu não sou totalmente contrário a políticas públicas. O problema é que isso sempre deturpa e vira merda, mas eu acho que essa iniciativa da organização do Oktoberfest válida pra caramba. Uma das coisas mais sensacionais que existem no Brasil são as músicas do interior do Nordeste. Quando eu falo do baião, não só do ritmo, mas das escalas, eu falo de coisas muito legais. Tem coisas na música do interior do Nordeste que remetem à música norte-africana, tá? Tem coisas sensacionais. Tem escalas de origem árabe, porque como são músicas, vamos dizer, que tem reminiscência de uma colonização portuguesa, lá de um período pós-medieval, você vai ter esses elementos característicos que estão ali. Essa cultura do interior do Nordeste, que tem uma comida primitiva do interior de Portugal, com vísceras de boi, de porco, de cabra, com molhos, com cozidos, a música com esses elementos, sabe, meio arabescos ali nas escalas. Pô, isso é sensacional. O cordel, né, tem essa coisa quase de romance de cavalaria. Pô, isso é sensacional. É como se fosse um pedacinho da Idade Média, não preservado através da arquitetura, como na Europa a gente vê preservado na arquitetura, mas a gente vê preservado
através de elementos que são muito vivos, que é a comida, a música, sabe, essa literatura. Pô, eu acho isso sensacional. E assim, é sensacional. Isso aí tem que ser muito preservado.